dólar vale 1 euro? Que história é essa? Pois é, gente, pra sorte dos americanos que já estavam com as malinhas prontas pra passar o verão curtindo os países lá na Europa, o dólar atingiu a paridade com o euro. Isso significa na vida real que você só precisa de 1 dólar pra comprar 1 euro. Isso não acontecia há 20 anos. A última vez foi lá em 2002, quando o euro tinha acabado de ser criado. Desde então, a moeda foi se fortalecendo e se manteve acima do dólar americano. Mas o que aconteceu então pra gente atingir essa paridade? A gente tem que lembrar que a taxa de câmbio, ela é sempre a relação de uma moeda em relação a outra. E ela vai variar de acordo com a posição dos juros, o crescimento de cada país, o quanto ele vende e compra do resto do mundo, as perspectivas sobre o crescimento. Mas para simplificar, a gente pode resumir esse movimento que levou à paridade em dois lados. Um lado, o fortalecimento do dólar, e o outro lado, o enfraquecimento do euro. Começando pelo fortalecimento do dólar. A gente sabe que o mundo está vivendo um momento de inflação muito alta. Teve muito desequilíbrio entre oferta e demanda, então os preços subiram. Ao mesmo tempo, as commodities começaram a subir ainda mais por conta da volta desigual entre os países do momento pandêmico. E tudo isso acabou se encontrando com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, dois países produtores de diversas commodities, que jogaram o preço de tudo ainda mais pra cima. E sem contar com a política de Covid-0 na China, que bagunçou ainda mais as cadeias de produção, fazendo o quê? Jogando os preços pra cima. Em resposta a tudo isso, o Banco Central americano, o Fed, começou a subir os juros, porque lá a inflação atingiu mais de 9% no ano. Isso, gente, perto de uma meta de 2%. Ou seja, a maior taxa que eles viram aí nos últimos 40 anos. O Banco Central, então, começou a subir os juros de modo a desaquecer a economia e desacelerar essa alta de preços. E uma das consequências dessa alta de juros nos Estados Unidos é o fortalecimento do dólar, porque a gente sabe que os Estados Unidos são considerados o país com menor risco soberano. Ou seja, se eles começam a pagar mais lá, porque os juros estão subindo, os títulos do governo começam a pagar mais. E isso começa o quê? A atrair capital para os Estados Unidos. Então, em momentos de aversão ao risco, eles também atraem mais capital, o que fortalece a moeda americana. Agora, vamos para a segunda parte dessa equação, o euro perdendo força. A Europa também está sofrendo com a inflação muito alta, e lá está chegando a quase 9%, levado principalmente pelos preços de alimentos e de energia. O medo de uma crise energética tem colocado ainda mais lenha na fogueira da desaceleração da economia europeia. Acontece que a Europa depende muito de gás natural importado da Rússia, e depois da eclosão da guerra russa e da implementação de várias sanções contra o governo russo, esse fluxo de gás começou a diminuir. Para você ter uma ideia, mais de 40% de todo o gás natural consumido pela Europa era importado da Rússia até antes da eclosão da guerra. E para que eles usam esse gás, gente? Para calefação dentro das casas, para produção industrial e para, adivinha, ar-condicionado. A onda de calor que tá atingindo a Europa nesse momento piora ainda mais a situação, porque aumenta o uso de ar-condicionado. Pode parecer uma coisa meio banal, mas é a realidade. E hoje já se discute metas para racionamento de energia ali na zona do euro. Aí, gente, no meio disso tudo, a gente vê crescer a instabilidade política. Então a gente já vê maior instabilidade na Itália, na França e até na Alemanha, que normalmente é um país considerado bastante estável em termos políticos e das suas instituições. E tudo isso unido ao fato de que a Europa está muito próxima geograficamente do conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso aumenta a incerteza, traz bastante insegurança e volatilidade para a região. Há muitos países na Europa que estão bastante endividados, porque eles conseguem emitir a sua própria dívida. E quanto maiores os juros, maior a incerteza fiscal nesses países, o que alimenta toda aquela volatilidade. Quando a gente olha aqui para o Brasil, o impacto é um pouco mais limitado, além do fato de que suas viagens potenciais aí para a Europa podem ficar um pouquinho mais baratas. Mas tem o fato também daqueles produtos que a gente importa ali da zona do euro, principalmente máquinas e equipamentos, que é a nossa troca ali comercial com a União Europeia. Pode vir a ser uma vantagem, porque vão ficar relativamente mais baratos. Mas a gente tem que lembrar que o real também tá perdendo força em todo esse fortalecimento do dólar. E finalmente, o que esperar? Até quando vai durar essa paridade? É praticamente impossível responder essa pergunta. Mas o que eu posso dizer é que a tendência é que o dólar continue fortalecido aí, enquanto esses movimentos na economia global de aversão ao risco, de inflação alta e principalmente incertezas na Europa continuem. Então, por hora, vamos desejar boa viagem aos americanos.